Kare-sama-desu, tudo bem? Boa tarde de quinta-feira, como estão vocês? Atendi um japonês, foi ontem, né? Ontem à tarde, e esse japonês trabalha também no ramo igual eu, que é emprego para apoio para emprego para os deficientes, né? E esse funcionário, ele é japonês, né? E ele veio me consultar dizendo que dentro da empresa onde ele trabalha tem um japonês que ele não é chefe, ele não é nada, ele é um funcionário simples também, normal. E esse outro japonês, ele tem a faixa etária de 20 anos de idade e mais novo que ele, né? 10 anos mais novo que esse japonês que veio me consultar. E esse japonês dizendo que esse rapazinho novo, ele se faz de chefão. Ele quer se fazer de chefão, ele quer, toda hora ele mostra que sabe, quando ele sabe um trabalho, ele domina o trabalho. Sabe aquelas pessoas que quando dominam o trabalho, ela quer se mostrar? Ele é esse japonês, esse rapaz de 20 anos. Então ele fica se mostrando que ele sabe tudo, que ele manja tudo, e o restante do pessoal, ele trata como se fosse um Zé Ninguém, um zero à esquerda. E ele não é nada, não é um chefe. Mesmo que fosse chefe, eu dizendo para esse japonês que veio me consultar, né? Mesmo que se fosse chefe, se for chacho, ele menosprezar você e o restante do pessoal, não significa nada também, né? Não pode fazer nesse sentido, né? Se você quiser, eu falei para ele, se você quiser melhorar esse comportamento, melhorar esse tratamento, daria para entrar com fazer uma negociação com a empresa, chamando o chefe e colocar esse japonês que está te maltratando, te tratando como um zero à esquerda, colocar dentro de uma roda de três ou quatro ali para conversar e colocar os pontos, os pingos nos is, né? Colocar desde quando ele começou a fazer isso com você, desde quando ele começou a tratar você, o que? Tem que falar especificamente, especifica o que? Falar em detalhes, o que estava fazendo, o que ele veio fazer, o que você disse, o que ele te respondeu assim, sabe, esses detalhes. Se você lembrar em datas, mesmo que você não lembra a data, o dia certinho, mas se você lembrar o período, é bom você colocar, pontuar, aconteceu isso, número 1, aconteceu isso lá na época do mês tal, assim, e tal, né? No 2, aconteceu isso. 3, aí você ia pontuando, numerando, pontuando o que ele vem fazendo, né? Para que você ponha um matomê, né? Coloca matomê que fala, é um resumo, né? Um resumo. O meu resumo, gente, eu falei para o japonês, né? Eu sou muito detalhista, então eu coloco muitos detalhes, como cai no texto, né? Então, eu não sei até que ponto você, ou esse japonês, ele está disposto a escrever o texto, né, bem detalhado. Mas eu expliquei isso para ele, quanto mais detalhe você souber lembrar, é bom colocar no caderno, escrever num texto, né, um por um, aí você vai melhorando, aí você vai escrevendo, você vai lembrando o episódio, vai escrevendo, você vai lembrando o que aconteceu. Aí, exemplo, que aconteceu 5 atos, 5 episódios, 5 fatos que aconteceu, e esses 5 fatores aí que aconteceu, eu já tô aqui pé da vida com ele. Eu
eu não suporto mais. Aí você escreve embaixo, ó, eu não suporto mais, eu gostaria de... Aí que vem um ponto, aí eu gostaria de melhorar, eu quero que ele melhore o comportamento dele, eu quero que ele reconheça que isso não é bom, reconheça que isso não é o correto, esses tratamentos que você faz comigo e com os outros não é o correto, e gostaria que você melhorasse. E eu quero que você reconheça isso, colocando no texto, quero que você reconheça, e após a pessoa reconhecer, aí vem a segunda cartada. Aí você pede para a pessoa dar um pedido de perdão para você por escrito. Aí você pede isso, quero que você peça perdão por escrito. Aí vem o 3. 1, 2, 3, quer que você reconheça, fala os fatos, depois que ele reconhecer dentro do número 1, aí você pede o pedido de perdão no segundo, né? Pedido de perdão por escrito. Aí vem um terceiro para finalizar o pacote. Você pede um termo de compromisso, termos por escrito, termos de compromisso por escrito, que é um juramento por escrito. Aí você vai se falar um Seiyakusho, né? Seiyakusho é um juramento por escrito. Aí o que vem dentro desse Seiyakusho? Seiyakusho é você contar tudo que está escrito nos episódios, e o que você daqui para frente não repetir mais esses atos que você fez. A pessoa mesmo prometer que não vai mais acontecer isso com você. A pessoa jurando não mais fazer isso com você, não mais te tratar da mesma forma que te tratou. Aí seria esses 1, 2, 3. Eu sou essa pessoa assim, eu falei pra ele. Agora eu não sei se você tá disposto a fazer tudo isso. Quer dizer, pra mim tudo isso, gente, pra mim é pouco isso, na verdade, né? Mas é o básico, eu falei pra ele. É o básico que você pode fazer primeiro antes de processar a pessoa, né? Porque esse ato que eu falei pra você, de você fazer isso... Opa, tem que tomar cuidado. Esse ato de você fazer isso é uma coisa... É o básico, eu falei pra ele. É o básico que depois, exemplo que a pessoa não reconheço isso que você falou aí. Desses 5 eu não reconheço. Ou esses 5 pontos que você me disse, eu só reconheço 2 ou 3. Esse terceiro, quarto aqui eu não reconheço. A pessoa tem o direito de reconhecer ou não reconhecer, ou o que ele vai reconhecer e o que não vai reconhecer. Depende de você acusar. Pôr em cima da mesa por aquilo que você não gosta. Aquilo que você não gosta é bom você expor. E às vezes a pessoa, por você não expor, né, colocar em cima da mesa, a pessoa do lado de lá acha que tá tudo bem, e ele continua fazendo, te tratando desse jeito, mas você não gosta. Então não custa nada você colocar em cima da mesa. Então tá, exemplo que a pessoa reconheça, deu tudo certo, a pessoa pede perdão por escrito, e a pessoa escreve lá, assina o juramento por escrito, não vai mais fazer, pronto. Você tendo isso em mãos, eu falei para esse japonês, é um ponto bem positivo, porque eu duvido, é menos provável que essa pessoa te trate igual daqui para frente, depois que você tiver isso em mãos. Mas até ter isso aí, você tem que fazer esses passos, né? Mas vamos supor que a pessoa, ele não reconhece, e não reconhece o número 1, pronto, eu não reconheço tudo que você me disse, aí me acusou. Pronto, aí o número 2, por não reconhecer, eu não vou pedir perdão para você. Pronto, aí o número 2, ele não reconheceu. Número 1, ele não reconheceu. O número 2, ele também não vai fazer o pedido de perdão por escrito. E o terceiro, também eu não vou escrever o juramento por escrito, porque eu não reconheço nada disso, então não tenho que pedir perdão, não tenho que te jurar por escrito nada, porque eu não reconheço nada. Bom, a pessoa chutou aquilo que você fala. Aí você, na sequência, aí você fala, já que você não quer, então eu vou entrar com processo contra a empresa. Aí na sequência você pode fazer, se você quiser processar a empresa, dá dia para processar a empresa através do sindicato,
colocar o sindicato para tentar negociar tudo isso que você acabou de tentar de negociar também. O sindicato faria essa mesma função, esse passo a passo que você acabou de tentou fazer, mas não deu certo. Mas aí o sindicato coloca na carta o nome do sindicato, manda para a empresa, agenda com a empresa o dia da negociação, e essa sequência acontece também. Pode ser que através do sindicato ganhe um pouco mais de força e ganhe um pouquinho assim pode ser que consiga alguns pontos a mais e consiga trazer na sua mão o pedido de perdão por escrito e um termo de juramento por escrito também, o perdão por escrito. Aí finaliza o caso ali. Aí teria um acordo, o sindicato também faz um acordo por escrito, lá contando lá o caso que aconteceu, reconheceu, não reconheceu, aí o sindicato produziria, faz um saque, né, produz um texto, que é o acordo por escrito, né, e com o nome do sindicato, com o nome da empresa, com o nome da pessoa que fez isso com você e com o nome seu ali dizendo que, né, acordo com aquilo ali, e promete não mais fazer daqui para frente, e pedindo para que a empresa tome cuidado, pedindo para dentro do texto, dentro do acordo por escrito, pedindo para a empresa se esforçar para que monitorar para que não ocorra mais esse tipo de erro, que é um dos erros, por mais que seja pequeno, ele vai se tornando grande e a pessoa se sente estressada, perde a conta ou acontece coisas piores na empresa. No caso desse japonês, ele tá pé da vida, já tá ficando meio assim, já atamani que já tá, ele falou, né? Já perdeu as paciências já, né? Então eu falei para ele, exemplo que essa pessoa, esse japonês, ele esteja tão tratando você ruim assim, e você fica tão estressado, e você começa a ir no hospital, no psicólogo, psiquiatra lá, e o psiquiatra dá um laudo para você, dizendo que você tem que ficar uma semana parado, porque devido ao estresse que você está passando. Exemplo que, porque você ficou uma semana, e às vezes uma semana de atestado, ele faz coxinha e renova mais uma semana. Exemplo que você fica num nível de estresse bem alto, por causa que essa pessoa está te fazendo assim com você. Você tem o direito de, através desse laudo que o médico atestou você, a ter que descansar para você repor as energias, ficar descansando a cabeça em casa, e através do remédio também. E isso, a lei dá para entender que você ficou com danos. E quem é que produziu os danos em você? Esse fulano, o fulano que produziu os danos em você, ou porque a empresa não tomou devidas precauções para a segurança, ou não instruiu direito, para que evitasse, para que ficasse desse jeito. E a pessoa também daria para responsabilizar a pessoa que está fazendo isso com você, porque ela está culpada de você ter ficado doente da cabeça, ficando estressado, ter que ficar em casa, e os dias parados seu daria para cobrar da pessoa que causou isso de você, por além de entender que você está sofrendo danos. Então dá para fazer isso. Aí ele ficou assim, isso é japonês, gente, falando é japonês, não é estrangeiro, não é brasileiro. Olha, até japonês não sabe o passo a passo. Aí cada passo que eu vou falando, a pessoa, dá para fazer isso? Nossa, então eu vou pensar. Pois a cabeça da pessoa, quando ela, antes de ligar, ela estava toda perdida. Quer dizer, a pessoa só estava achando, eu não vou trabalhar amanhã, você não vai trabalhar amanhã. Por causa disso. Ele falou assim, mas por causa disso, eu te recomendo, eu te sugiro a não pedir a conta, tá? Se está acontecendo isso, tem uma pessoa que está causando isso em você,
tem um culpado, e se você ficar doente da cabeça, você fica doente, tem que ficar afastado do trabalho por causa de culpado de terceiros, você não, eu recomendo você não pedir a conta, não saia da empresa, e dá para responsabilizar essa pessoa, né? Processar essa pessoa, dá para processar a empresa também, fazer a empresa ter responsabilidade em cima desses atos, né? Aí ele falou, nossa, você não vai sair assim só porque você tá ruim, tá doente, não tô legal, vou faltar, amanhã não vou trabalhar, e aí a empresa não tá sabendo de nada. Aí a pessoa que é culpada, que tá tratando você mal desse jeito, nem tá sabendo nem de nada, que às vezes você tá faltando, faltar. Quer dizer, nem nada, mas é muito bom a pessoa que está fazendo coisas ruins, tratando você ruim. É bom a pessoa saber que por causa de você, você está doente, teve que ficar em casa estressado, se cuidando da cabeça, tomando remédio, e com o laudo do médico, mas dizendo que você em nível estressado tão alto, tem que ficar em casa parado. E a empresa sabendo disso, desse conteúdo pesado, e não simplesmente você não falar nada disso para a empresa, nem para a pessoa que é culpada, nada disso, e simplesmente ligar para a empresa, ó, eu vou faltar porque eu não tô legal, não tô bem. Aí você falar só isso, quer dizer, a empresa não sente nada. A pessoa não sente nada se você somente fala que eu não tô legal, não vou trabalhar. Eu penso desse jeito, né? Se tem um culpado na história, por que não responsabilizar o culpado? Mesmo que você não responsabilize, não cobre o dia parado nesse sentido, né? Tão pesado, mas eu acho que no mínimo então você tem que ser honesto, justo, falar, ó, eu tô faltando por culpa tua, você tá me tratando ruim, e assim. Aí falar pra empresa, ela tá pra empresa, ó, eu estou mal por causa disso, da fulano, por causa disso, por isso que eu tô ruim e eu não vou trabalhar. Pelo menos faça com que a empresa e faça com que a outra pessoa que tá culpada sentir na pele aquilo que você está passando, por isso, para ver se a pessoa tome uma vergonha na cara, ficar consciente, né? A consciência pesa, de ficar pensando. Pode ser que a consciência pesa e fica pensando, né? A pessoa tá faltando por culpa minha, às vezes a consciência pesa. Tem gente que a consciência não pesa, mas tem gente que é honesto, de caráter. Se você falar isso, bom, de caráter, pessoa de caráter, a pessoa que faz mal por outro tratamento ruim já não é de caráter, né? Então retira essa palavra de caráter. Tem gente que sente, eu falo assim, né? Sente remorso depois que você culpa a pessoa, né? Porque a pessoa é responsável pelo aquele dano que te causou. Às vezes a pessoa pede desculpa para você, pede perdão e te paga os danos que te causou sem você ter que brigar. Mas do que você só ficar quieto, ligar para a empresa, eu não vou trabalhar porque eu não tô legal. Não acho certo. Acho que a empresa tem que saber que fez coisa errada. Quem fez coisa errada. Ok, gente, tenha uma boa tarde para vocês. Boa tarde. Só deu uma esquentada agora. Tá comendo, apesar que esse ventinho tá fresquinho, mas tá quente ainda.